Quando eu cheguei assim nos meus 30 e poucos anos, que tinha me formado já, tinha um trabalho estável e já tinha tentado alguns projetos também diferentes e alguns deram certo, um pouco certo, outros não. Eu comecei a me questionar também depois de amizades já sendo mudadas, né? Eu comecei a me questionar sobre a vida e o sentido, né? Sempre a gente tem essa pergunta do sentido da vida, né? E eu lembro que eu comecei a ver, uma certa época, as pessoas que faziam grandes coisas e quais seriam as inspirações delas. Eu queria ver isso, né? E eu comecei a ver vários filmes e ler algumas coisas, livros e tal. E eu cheguei em São Francisco. Foi uma história assim que dos santos, vários me marcaram assim, e São Francisco me marcou muito, né? É um filme fantástico. Eu queria fazer um vídeo até melhor aqui explicando sobre esse filme dele, né? Tem vários, inclusive, né? Eu vi 2 ou 3 dele e assisti, e assim, momentos que são muito marcantes assim, na conversão dele, quando ele... O que acontece? Francisco era um cavaleiro, né? Filho de comerciante de tecido, né? Um cara ricaço, né? E da nobreza da cidade, e os jovens tinham que ser cavaleiros naquela época, né? Para ganhar o brasão do rei, para a família ser chamada por um nome X lá, aqueles títulos que tinham, né? E Francisco foi para a guerra algumas vezes, viu a morte de perto, né? Viu gente morrendo, olhando para ele. São cenas marcantes ali no começo já. E em um certo momento ele desiste, né? Ele volta de uma guerra a pé, sem cavalo, sem nada. Retorna à cidade, morrendo de fome e tudo. E ele começa a pegar as coisas do pai e dar para os pobres. E o pai saía e ele pegava os tecidos, vendia ou dava para os pobres, né? Dava tudo para os pobres. Até que o pai se revoltou e levou ele para o tribunal. A história é essa, né? E aí vem o fantástico. E aí Francisco foi tocado realmente. Ele tinha aquela educação religiosa, né? Cristã. E ele entendeu realmente o evangelho. E aí uma cena muito marcante é ele no tribunal, o pai querendo que ele se redimisse, fizesse alguma coisa para reaver o dinheiro do pai, né? E ele fala pro padre que estava julgando, era um bispo, alguma coisa assim. Naquela época se confundia muito, né? Desde a antiguidade, né? O religioso com a lei, né? E ele fala algumas coisas bonitas pro bispo, para alguém que está julgando lá, e o senhor pergunta se ele queria ser padre. Ele falou que não, ele não era digno disso. Ele queria só ser livre. E aí fala muitas coisas bonitas e tal. E aí a gente fala, pô, tá legal, acho que ele vai parar por aí, né? Mas não. Quando o pai questiona de novo, né? Por que tu faz isso comigo? Eu te dou tudo e tal. E ele fala, pai, eu não quero mais nada teu. E ele dá a roupa todinha pro pai, a roupa que ele tá vestindo, né? O pai não quer nem ver, a mãe também com vergonha e tal. E ele sai andando nu. Tem uma versão do filme que o padre, o bispo lá, coloca um manto nele, né? Quando ele fica nu. Mas ele pega o manto e dá para um pobre que está do lado. Um mendigo. E aí ele vai andando pela cidade pelado, e alguém joga a roupa nele, né? E bota um pano nele, amarra uma corda, ele vai andando daquela forma ali. Que é a roupa que os franciscanos usam até hoje, né? É um pano com uma corda amarrada. Basicamente isso, né? Então, aí Francisco passa a ir para os locais, para as favelas, onde estavam os pobres, os leprosos, os doentes, que eram excluídos, né? Os leprosos ficavam fora da cidade. Ele vai lá, abraça os leprosos, ele chega a beijar. Tem uma hora que o leproso começa a falar com ele, clamar por ajuda e tal. E ele se comove, ele vai e beija o leproso no rosto. E não pega lepra. E tem histórias de que ele curava, inclusive, os leprosos. E mais tarde, depois de viver nas favelas, ele volta à cidade, né? Fala com os amigos dele, pega comida nas festas dos amigos, né? E leva para os pobres. E ele convence alguns amigos também a darem tudo que tinham nas casas. É uma cena engraçada até que tem lá no filme, né? Os amigos dando tudo, as pessoas saqueando as casas dos amigos mesmo. Eles saem felizes e vão caminhar e fazer uma comunidade lá no meio do nada lá. E aí vai começar os franciscanos, né? E ele vai também ao Papa, pedir permissão ao Papa para ter a comunidade dele, porque muitos falavam mal e estavam perseguindo já a comunidade dele. E o Papa não entende muito bem aqueles mendigos ali, né? Na igreja, onde o Papa fica lá. Os cardeais, inclusive, expulsam Francisco, mandam ele voltar para o chiqueiro dele. E ele fala com os amigos dele, olha, já que mandaram a gente voltar para o chiqueiro, vamos dormir no chiqueiro ali hoje. A gente não tem para onde
E hoje à noite ficaram no chiqueiro. E aí o Papa acorda à noite e vê o Francisco com os amigos no chiqueiro e manda chamá-los no dia seguinte e dá a bênção para ele continuar. E no filme é retratado também até o Papa beijando os pés de Francisco e conversando coisas sinceras com ele ali e abençoando Francisco. Então é uma história que me comoveu muito. E aí ele também tenta interromper uma guerra. Ele conversa com os dois lados da guerra lá na cidade dele. O outro lado, que era o oposto, né, contrário ao povo dele, o sultão lá se comove muito com ele, deixa ele pregar para os soldados, entrega ele de volta para o país dele em cima de um jegue cheio de coisas que ele ganhou lá do sultão. Quando chega no país dele, ninguém acredita. O cara foi falar com o inimigo lá, conquistou os caras e voltou com presente, né? Então, muitas outras coisas que a gente vê no filme, né? Ele acalmando um lobo na selva que queria devorar ele e o colega dele. As histórias com os amigos dele. Fantástico. Cara, Francisco foi um marco. As histórias, e depois fui conhecer melhor, né? Os franciscanos e tudo. É um marco e recomendo a todo mundo, assim. Quem quiser encontrar de novo o sentido da vida, a beleza do cristianismo, inclusive, para quem é cristão e para quem não é cristão. Encontrar a fraternidade, os valores, sim, que Cristo revela, né, espiritualmente, se a gente crê. Isso vai ser ótimo, e se você não crê ainda, vai ter o seu valor também. Recomendo muito. Um bom dia de São Francisco para todo mundo. Um abraço.